Buenos días, gente amiga. Vamos a empezar las clases de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre, dia 29 de março de 2021. Vamos dar sequência ao conteúdo. Hoje nós vamos continuar falando sobre fisiomecânica dos esportes e também paralímpico, né? Vamos lá, vamos começar compartilhando. Eu mandei ali uma mensagem de última hora, né? Tem coisas sobre saltos que eu vou falar um pouquinho. Estava revisando, mas não adicionei tanta coisa. Vou mostrar para vocês em relação ao ano passado. Um assunto bem legal. Cada vez que eu olho essa parte da aula, eu lembro do meu passado lá, que eu era muito só da biomecânica e tal. E a parte de saltos era uma riqueza, assim. Eu me lembro de num curso que eu fiz com o Hans Joachim Menzel, que é um professor, um alemão que se radicou no Brasil há muitos anos, se casou com uma brasileira e era da escola de saltos da Alemanha. Assim, o cara era desde da Alemanha lá, antes da cortina de ferro, não lembro se era oriental a parte dele e tal, mas ele era dessa época onde eles tinham segredos assim de muita coisa de saltos, né? E esse cara trouxe, assim, aí num desses cursos ele nos mostrou como é que era a visão alemã sobre essa análise de saltos, e era uma riqueza de coisas que eu nunca tinha visto antes, né? E eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, e lembro de uma das mensagens dele que eu acabei vendo hoje, agora preparando, dizendo, mas está aqui uma mensagem que o Cavanha fala também, eu vou cruzar um pouquinho, analisando mais em detalhes o que vem desses saltos verticais, né? Esse que por isso que eu fiz essa chamada, que eu achei muito legal, mas estava ligado a essa história de ser velho, né? Que a gente vai fazendo um monte de coisa e às vezes nem lembra mais. Depois, claro, eu fiquei focando na corrida e caminhada, mas hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né? Então, pessoal, vamos começar. Isso aqui, gente, é um monte de linhas perdidas que tem a ver com salto, um contramovimento, né? Um salto vertical, né? Clássico daquela bateria de saltos que a gente costuma fazer, só que salto com um contramovimento, counter movement jump, né? Que a gente chama. É um salto onde a gente consegue fazer, o nome já diz, né? A gente faz o contramovimento, a gente parte de uma posição em pé e faz lá a flexão e extensão do joelho rapidamente, com mão na cintura, geralmente, e salta o máximo possível verticalmente. E aí se avalia o desempenho desse salto, que principalmente a altura do salto, claro, mas também muitas vezes se calcula a potência desse salto. E a gente trata isso como um número mágico, a tal da potência. Mas, na verdade, a potência nesse salto do contramovimento, essa curva preta mais grossa que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a potência mecânica vertical. Ou seja, aqui, a gente que já revisou bastante de trabalho, a gente já tem que começar a entender quais são as limitações disso. Por exemplo, nós sabemos que mesmo no salto vertical, existe um pouquinho de potência médio-lateral que a gente faz, que é pequena, mas existe, né? E, claro, a principal é vertical, que é o que está aparecendo aqui. Então, plataformas de força que só analisam componente vertical, ou seja, plataformas de uma dimensão só, que a gente, às vezes, a gente tem mais acesso, que é um pouco mais barato, conseguem calcular isso aqui, né? E a partir da força de reação de solo que essa plataforma me dá, eu vou integrar o sinal, né? Esse sinal de força, eu vou transformar ele em aceleração. Isso a gente revisou um pouquinho lá de um dos métodos para determinar trabalho mecânico, né? Quando se usa a plataforma de força, né? Então, tendo a aceleração, que é a mesma cara da força, só que só muda a unidade, né? A gente integra isso para velocidade e posição. E a partir daí a gente calcula a potência mecânica, que é gerada, por exemplo, a partir da variação lá de trabalho mecânico cinético e potencial, né? São as duas origens. E todas essas informações têm a ver com o corpo todo. A gente tem que lembrar disso, que o pessoal também acha que é direto de tal região, dos membros inferiores. Não, é uma potência gerada pelo corpo todo. Claro que a gente sabe as fontes principais. As fontes principais são os músculos antigravitários, né? Que o nome já indica, né? Para executar força vertical. Tá? Mas é sempre do corpo como um todo. E a posição, por exemplo, representa o centro de massa. Os dados de posição vertical que vocês estão vendo aqui, o displacement, que é o tracejado, tá? Isso aqui é uma típica curva de contramovimento. Então, vamos voltar aqui. Depois dessa introduçãozinha, então a gente já sabe que a potência é aqui. Vejam que isso aqui é desde o início do movimento. Vejam que tem uma linha zero aqui, que é quando a pessoa está em pé.
Tá? Então, na verdade, não é zero, né? Por exemplo, a força de reação do solo, quando a gente está sobre a plataforma, é a nossa força-peso. É como se nós estivéssemos na balança, digamos assim. Tá? Então, eu peso 100 quilogramas, é 100 quilogramas, mas em força eu multiplico por 9,81, que vai dar mais ou menos 1.000, vai dar 981 newtons. Né? Mas o que a gente faz? A gente geralmente normaliza isso. A gente fica um pouquinho em cima da plataforma e muitas vezes tem plataformas que até já ajustam isso automaticamente, começam a registrar isso como zero, na verdade, porque sabem que isso ali é o ponto em relação ao peso corporal, e é o que está aqui. Tá? Então, não se confunda. Aqui onde tem força, na verdade, é zero, significa que é a força-peso. Tá? Então, vejam que aqui, ou seja, a curva anterior aqui seria a linha, como está aqui, né? Seria a pessoa em pé na plataforma, 1 segundo, 2 segundos, e aqui ele começa o movimento, que é o movimento de flexão. O corpo começa a ir para baixo para fazer o contramovimento, né? É a fase que é de retirada de peso, digamos assim, né? E aqui está a curva de força, ó. Ah, desculpa, a força não está zerada. Errei. Isso aqui, a força tá, é a força-peso mesmo. Então, a pessoa tem uns 70 e poucos quilos. Tá aqui a força. Não é, mas ele começa a baixar essa força. A força dele estaria por aqui, um pouquinho mais alta, mas quando ele começa a flexionar, é como se fosse uma retirada de peso no início desse movimento descendente, né? Então, essa força se abaixa em relação à força-peso. E a potência dá um valor negativo mesmo. Tá? Mas a gente vai ver que isso aqui não significa exatamente uma excêntrica. Tá? É errado aqui dizer que isso aqui é uma fase excêntrica. Depois a gente vai ver uma outra curva que vai ficar claro aqui que não é exatamente uma excêntrica. Vai ser mais ou menos por aqui que a gente vai ter de fase excêntrica na descida. Mas para ajudar a ilustrar isso, gente, é bom sempre ver todas as curvas. Olhem o deslocamento do corpo, que esse é fácil. O corpo vai indo para baixo, tá? Ou seja, estou flexionando o joelho, eu estou indo para baixo rapidamente e vejo o ponto mais baixo aqui da trajetória. Isso aqui significa no máximo de flexão. Eu vou mais baixo lá, máximo de flexão do joelho. A partir de que eu vou para cima, eu começo a estender o joelho. Tá? E quando eu começo a estender o joelho, isso tem muita relação com o trabalho positivo. Meus músculos começam a encurtar para fazer essa fase excêntrica. Então, uns instantes aqui atrás, eu tenho uma excêntrica desse ponto aqui. E daqui para frente, até o movimento lá do voo, eu tenho um trabalho, uma potência, né, positiva. Tá? E aqui, mais ou menos por aqui, eu tenho uma fase excêntrica. Tá? O que acontece, pessoal? Algumas informações gerais. O máximo de potência que eu alcanço, que muitas vezes eu estimo isso, eu vou dizer que é a potência do salto, tá? Que é calculada pelo tempo do voo, em tapete de Bosco, nesses sistemas mais simples, né? Vejam que não é quando eu tenho a máxima força nem a máxima velocidade. Vejam que a máxima força está ligado a esse ponto aqui. Isso aqui é a curva de força, ó. Tá? Então, o máximo de força está nessa linha aqui. E aqui é o tempo até a potência máxima, ou seja, elas não são exatamente no mesmo ponto. E a velocidade é mais tardia. A velocidade máxima, ó, acontece aqui, que é uns instantes antes de eu tirar o pé do solo, né? Que tem sentido. Se eu pensar só na velocidade, tem sentido. Um pouquinho antes de eu tirar o pé no solo, eu começo a desacelerar, porque aqui eu começo a estar em fase de voo, né, digamos. Né? Então, o máximo é aqui. Tá? E é um pouquinho depois do pico de potência. Tá? Essas informações do pico de potência para o pico de velocidade é a fase 1 aqui. Esses tempos são parte da minha análise mais detalhada biomecânica do que o meu aluno está fazendo. Eu informando isso, eu consigo entender um pouco mais por que o desempenho dele está ruim ou não, tá? Em função desses tempos. Tá? Existe um padrão de similaridade, mas a gente vai ver que vai ter coisas mais mecanísticas ainda do que só o tempo. Né? A própria produção de trabalho positivo e negativo, elas vão ser importantes para pensar na potência total que eu gero. Tá? E aí que vai vir a mensagem que os alemães já sabiam há, no mínimo, uns 30 anos, porque quando ele me deu o curso, isso faz um pouquinho mais de 20 anos, e ele já sabia de algum tempo isso, porque vinha material da Alemanha mesmo, tinha até slide em alemão, ainda que ele não tinha nem traduzido e ficava nos explicando no curso, para ter ideia. Mas, assim,
Então, eram segredos assim de treino e tal, mas que estavam muito ligados a essa energética vinda do modelo que o Cavanha vai propor lá nos anos 70, 60, inicialmente, que os alemães vão obter isso aí, essa técnica, vão começar a usar nos saltos e vão começar a analisar um monte de coisas, cruzando com a fisiologia mesmo dos saltos, etc. Vamos olhar um pouquinho, eu deixei esses links aqui, mas depois vocês vão ter acesso. Eu vou abrir eles aqui, porque me ajudam. Olha aqui, Concepción de Uruguai, tudo a ver. Vocês estão vendo aqui o mapinha? Tá, vamos cortar aqui. Tá, aqui a primeira... Vejam, está aparecendo para vocês aqui a figurinha? Não, a gente não está vendo. Tá, tá só o slide. E agora? Agora sim. Tá, olha só. Essas letrinhas aqui não é minha, tá, gente? Isso aqui é de um vídeo de um professor de biomecânica que faz toda a análise de saltos, tá? E ele está aqui no final da explicação, já explicando até a aterrissagem. Então, eu achei muito legal. Eu nunca vou conseguir fazer uma coisa parecida. Eu vou copiar, vou pegar isso aqui e vou sair explicando em cima dele mesmo. Ele faz toda uma análise em leis de Newton e tal, para chegar nesses parâmetros. Então, eu tenho força, eu tenho o boneco aqui, né? Então, eu tenho aqui o contramovimento clássico, flexiono, estendo, voo, tenho salto, né? Vejam que quando eu tenho salto, ó, a minha força vai a zero, mas vejam que é muito importante essa linha da força-peso, né? Vejam que tem fenômenos que vão acontecer aqui que têm relação com essa força-peso, tá? A gente vai conseguir ter um pouquinho mais de detalhe. Até a figura do Corme ali antes tinha esse erro aqui da excêntrica, que é um erro bem comum. Tá? E eu fui ver depois também, eu vi isso aqui, realmente, isso aqui é o correto. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui a aterrissagem, tá? Que também se analisa, tem muita relação com lesão, né? A forma que a pessoa aterrissa, inclusive com fadiga, a clássica aterrissagem do contramovimento. Tá? O que acontece, gente? Vamos olhar aqui a curva, essa aqui de força, ligada aqui, ó, vejam a fase, ou seja, primeiro eu tenho o unweighting, né? Seria esse retirada do peso corporal, tá? Essa queda, esse início da queda. Aqui o pessoal se confunde, o pessoal acha que isso é uma excêntrica, tá? Mas na verdade não é. Não é biomecanicamente, nem o músculo não está fazendo nesse pouco tempo aqui no início dessa baixada aqui uma excêntrica, tá? Tanto é que os aspectos de coordenação que vão levar a um melhor uso é realmente uma fase muito rápida aqui, em que a pessoa chegue mais próximo de uma força zero, que significaria retirar o peso. O que aparece aqui de problema básico, não sei se eu já comentei para vocês, eu faço em aula assim, eu brinco que é fácil de ver quando tem erro, é só botar um triatleta para saltar. Eu brinco lá com a turma do triatlo, quase sempre é nossos modelos de erro técnico, né? O salto vertical deles é uma coisa espantosa, assim, e às vezes o contramovimento dá resultados até piores do que o squat, e muitas vezes é por causa de problemas de coordenação intersegmentar. Tá? Eu brinco que o triatleta faz salto desse tipo aqui, assim, ó. Ele faz uma coisa desse tipo aqui, assim, ó. Ele deveria fazer isso aqui, né? E ele faz isso aqui. Vou fazer de novo, porque é muito rápido, é muito elegante. Né? Quando faz esse movimento ridículo, né? Essa coisa espantosa, o que acontece? Claro que tu tira o pé do chão rápido, então tua força vai a zero rápido, né? Só que não adianta, né? Tu não vai ter uma boa coordenação ali, porque o uso da energia elástica ali não vai estar otimizada. Tá? Esse mini salto que eles fazem ali é engraçado. Isso aí muitas vezes resulta em saltos que dão um padrão até negativo, assim. Aí tu diz como é que tu consegue saltar para baixo, né? Tu faz quase um milagre da mecânica clássica, assim, né? Então fica uma coisa muito ruim, tá? Resulta num salto muito baixo, né? Pô, droga. E aí, pessoal? Ixi, Maria, liguei o gringo. Espera aí. Vocês estão vendo o vídeo, não?
É aqui o gringo, é o professor de biomecânica, não sei de qual universidade. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. É, mais ou menos. Mas tudo bem, já serve. Aí, pessoal, o que acontece? Então, eu preciso ter essa fase coordenada aqui, rápida, inclusive tem treino para isso. A primeira delas, dica, é tentar tirar o peso corporal rapidamente, tá? É fazer a tarefa biomecânica. Mas muitas vezes aparece o padrão esse do triatleta, muito ruim. Então, a melhor estratégia é tentar fazer com que eles façam um exercício de tronco que vá para baixo também, como se tivesse uma ação muscular para baixo, mas sempre apoiado com o pé no solo. E ser muito reativo, né? Solicitar que seja reativo, sem incorrer naquele risco de dizer que tem que ter uma fase rápida de transição, nada disso, mas é que seja muito rápido o movimento, tá? Se jogando para baixo mesmo, com ação de tronco rápida, e isso auxilia nesse salto, muitas vezes, até de modo agudo, já tem estudos até meio antigo mostrando isso. Então, as dicas são essas, que façam o salto e tal. E, bom, o que mais? Tá, e depois eu tenho a fase sim de breaking. Aí sim, meu corpo continua descendo, tá? Ele continua descendo aqui até realmente a parte mais baixa da trajetória, que é mais ou menos por aqui. E aqui eu vou calcular, eu vou ter uma potência negativa, tá? Relacionada a essa força aqui, acima da força-peso. Tá? E aí que começa a vir aquela mensagem que tem a ver até com o que o Cavanha fala sobre o modelo Massamola, né? A fase efetiva. Isso aqui corresponde um pouco ao que a gente chama de fase efetiva, tá? Da produção de força, que é acima da força-peso. Aqui eu consigo executar uma força contra o solo e gerar uma energia realmente negativa. Tá? E isso aqui tem a ver com trabalho mecânico negativo, que é de origem muscular ou tendão, né? A gente chama de trabalho músculo-tendão. Então, né, como a gente não tem certeza, a gente chama assim, desse nome genérico. Né? Mas é a partir daqui, a partir do ponto onde eu tenho esse equilíbrio de forças aqui, a força de reação do solo vertical com a força-peso. E a partir daqui eu tenho uma fase negativa, que eu calculo isso, eu tenho uma potência negativa nessa fase. E depois, nesse ponto aqui de transição, eu tenho o momento em que eu estou mais vertical para baixo. Né? Daqui em diante, eu começo a estender meus joelhos e meu quadril, né? E fazer a dorsiflexão. Né? Eu começo a fazer esse padrão de movimento aqui. Aqui eu tenho uma geração de trabalho positivo em diante. Tá? Até o ponto de equilíbrio. Até o ponto de equilíbrio. Né? De novo. Então, essas são as fases, essa é a fase propulsiva. O que os alemães vão dizer, gente? E que vai fechar com a teoria do Cavanha, assim, para falar rápido, tá? O que acontece? Vejam aqui que o tempo de frenagem está curto, né? Está pequeno em relação ao de propulsão. Isso aqui fecha com um padrão que a gente viu do ciclo do modelo Massamola. Não sei se vocês lembram, né? Isso aqui tem a ver com o padrão de velocidades baixas de corrida, onde o Cavanha vai dizer que isso teria relação com a mudança de comprimento da unidade músculo-tendão sendo realizada mais por músculos, porque eu estaria em condições mais baixas, assim, de otimização desse sistema, e não usaria tanto tendão, digamos assim. E o contramovimento é uma situação de ciclo, alongamento, encurtamento lento, um CAI lento. Então, fecha com a teoria. Tá? E os alemães já diziam há muito tempo que caras que conseguem ter uma boa utilização de energia elástica têm esse impulso, essa área da força sobre o tempo mais parecida com a positiva. Fecha com a teoria do Cavanha. Com outra linguagem, o Cavanha vai falar só dos tempos ali, né, nesse caso, mas vai fechar com isso também em termos de impulso. O tempo aqui vai ter muito a ver. E a cara da curva não vai mudar tanto. Né? Ou seja, esse impulso vai ter relação com esse tempo. Tá? Mas é um padrão de análise, e o segredo dos alemães, que ele dizia no discurso há muito tempo, era a análise desses impulsos aqui. Conforme eles estivessem mais próximos, eles tinham atletas com mais alto nível.
que não significava só produzir mais impulso, aqui no caso, que tem um certo sentido com variação de momento linear e produção de força, mas muito em função desse equilíbrio, porque eles notavam algo que era ligado a esse uso de energia elástica, tá? Com o próprio padrão. E eles viam em alto nível essa diferenciação. E resultava em desempenho, que era a altura de salto. Ou seja, toda essa energia, que a gente sabe que é de origem lá cinética, potencial, sendo transferida para algo potencial, para a altura, né? É o resultado aqui, que é o que a gente analisa nos métodos mais simples, só o tempo do voo, e a partir de balística, que a gente entende qual é que seria a potência que o cara geraria para alcançar essa altura, né? Algumas vezes a forma de cálculo indica uma potência média, às vezes indica uma potência de pico, mas sempre uma estimativa, né? Se a gente tem a plataforma de força, a gente tem as medidas diretas, digamos assim. E a gente tem muita informação, isso que é interessante. Quase sempre a gente vê o pessoal usando o serrote só pela metade, assim. E nesse caso, bem pouco até. A gente calculando só uma potência, tendo todos os dados de plataforma ali, que poderia pelo menos dar chance do pesquisador ver mais coisas, assim, né? Ser mais curioso e olhar. E muitas vezes não, os caras... E eu acho que isso é um problema. Claro que eu sempre digo assim, né, gente? Eu estou olhando para o Léo e eu lembro também na prática, né? Não dá para a gente ficar 2 meses analisando um atleta para dar um resultado, né? Então, claro que a gente tem que estudar mais isso, mas aí que vem o papel do pesquisador, né? O pesquisador tem que pegar esses dados e tem que encontrar relações, tem que entender mais isso, né? E eu vejo muitas vezes o pessoal da biomecânica de saltos pegando muito leve assim na análise, mesmo quando dá. Claro, tem vezes que não dá, é só tapete que dá para fazer, aí tudo bem, aí só tem o tempo, né? Mas mesmo até ali daria para se pensar em coisas que a gente já começou algumas vezes e tal, de tentar estimar coisas um pouco maiores com análise mais simples. Mas, de qualquer jeito, gente, depois dessa fase de voo, que vai ser fundamental para entender o desempenho do salto, também tem uma parte de análise que, às vezes, nem se fala para o atleta. É interessante, às vezes se fazem estratégias de deixar livre o atleta, e aí se observam coisas, né, da aterrissagem. Se esse cara tem muitas vezes ligado a sistema proprioceptivo, né, ligado a padrões cinemáticos que vão influenciar nesse pico aqui, nessa taxa de produção de força que é altíssima, né, e vai ter muita relação com lesão. A gente chama de taxa de aplicação de força, pela tradição mais antiga lá da escola do Jeff, né, eu costumo usar, tá? Também é chamada de taxa de... Tem a aceitação de peso também, não sei se é taxa, mas o pessoal da biomecânica do Brasil, de outras escolas, usam também. Mas sempre tem a ver com essa inclinação aqui da curva, isso aqui vai ter muita lesão. E aí tu vê alunos que têm problemas para fazer aterrissagem. E isso no vôlei, por exemplo, é importantíssimo, saber como esse cara está aterrissando, porque muitas vezes não se dá conta, né? A parte final do gesto e não se dá. Mas ali pode estar uma das origens de risco de lesão, né? Então, se tem esse tipo de problema, tem que tentar mudar, tem que fazer mais trabalho técnico, de feedback visual, etc., treinos, né, específico disso, para eles também prestarem atenção nisso. E muitas vezes até trabalho proprioceptivo, né, que já ajuda com eles. Tá? Eu vou mostrar para vocês até quais os parâmetros aqui, que tem uma meta-análise atual aqui que saiu, que confirma algumas coisas até, a gente mais ou menos sabia. Mas um padrão é esse que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o outro vídeo. Professor, só para ficar bem claro, a braking phase ali seria a parte excêntrica? Sim. Poderia chamar? Não, exatamente. A braking phase é a fase excêntrica. Tá? É isso aí. E aqui está bem correto, tá? Aqui, muitas vezes, a fase de potência negativa que a gente viu na curva anterior, ela pega aqui também, né? E aqui está o erro, né? Chamar isso, como é uma potência negativa, chamar de uma excêntrica. Mas não é, realmente é só essa vermelha, tá? Isso aqui é a fase excêntrica e de trabalho negativo. E aqui é de trabalho positivo ou concêntrico. A gente tem que ter cuidado, né? Porque pode ser que isso não seja excêntrica e concêntrica, tá? Lembrem disso. Pode ser que os músculos estejam isométricos. Nesse caso, não, porque tem uma bela de uma diferenciação. Mas eu não sei se eu já falei para vocês no estudo do cubo, que mostrou que mesmo no contramovimento, por exemplo, o gastrocnêmio age isometricamente. No contramovimento, onde tem o cai lento. Agora, o que a gente acredita é que no quadríceps tenha bastante trabalho muscular, alguma coisa assim, para indicar essa assimetria ainda, né? Essa relativa menor elasticidade, digamos, do sistema, né?
Sim. Léo, levantou a mão aí, cara. Diga. Para não atrapalhar. De ordem de curiosidade aqui, quanto à altura, simplesmente a altura do salto, tá? Nesse contramovimento, a gente pode fazer a fase de perda de peso ali, né? Ela mais longa, né? Diminuindo a amplitude dos ângulos, né? Ou caindo mais o quadril lá embaixo, sentando mais, é isso que eu quis dizer, tá? Uhum. E a gente vai ter, talvez, menos utilização do CAI e um pouco mais de utilização de contração de força concêntrica, certo? Porque a gente vai ter uma subida maior, vai ter uma aceleração maior do centro de massa. Existe algum estudo, eu não vi ainda, é uma curiosidade que eu comecei a ler essa semana, e se fazendo o CAI mais rapidinho, né, um CAI com maior velocidade, qual dos dois teria maior altura do salto? Com o CAI acelerando mais rápido ou fazendo essa desaceleração mais lenta e acelerando Sim. mais na Não, entendi bem a pergunta. concêntrica? É super interessante, Léo. Assim, ó, para começar a responder, assim, claro que eu não leio tudo, né? Mas a gente está lendo bastante por causa do vôlei. Estou me interessando assim para escrever os papers com a parte de biomecânica. Aí tem uma mensagem que eu acho que é importante para responder isso. Primeiro, que parece não ter só um padrão, porque há uma adaptação específica do tipo de treino que os caras fazem. Então, tem um estudo que é bem claro nisso, que fizeram o seguinte: fizeram os caras treinar nas 3 regiões de contra-movimento. No caso era squats. Tá, mas tudo bem, vou usar o raciocínio. Era no squat aquele estudo. Os caras faziam muito fletido, 90 graus de flexão do joelho, que seria intermediário, e semi-estendido. Treinaram 3 grupos separados e se avaliou nas 3 zonas de squat, né? E aconteceu aquilo que a gente espera pelo princípio da especificidade. O grupo que treinou mais fletido foi o que mais melhorou fletido, né? O grupo que treinou a 90 melhorou menos nas outras. Tudo assim, específico, que nem parecido com a adaptação de força isométrica, que é específica aos ângulos, né? No squat apareceu. No contramovimento eu não lembro agora, porque eu estava muito preso essa mensagem ao squat. Tá, mas para começar a responder, provavelmente tem uma adaptação específica. Não dá para dizer que é sempre de um jeito, né? Agora, o que se vê, de forma geral, é uma ação rápida sendo melhor, assim, tendo um melhor resultado. Tá? Pode ser que tenha uma variação se tem caras que saltam em amplitudes maiores. Pode ser que isso não seja sempre verdade em algum grupo muito específico. E como tu trabalha com alguns grupos específicos, então tem que ter cuidado com essa mensagem. Mas em população geral, posso te garantir, o salto esse feito rapidamente dá melhores resultados do que o fletido, lento, como tu mostrou ali, né? Geralmente tem isso, que é como tu falou mesmo, nesse jeito primeiro que tu falou, lento, bem fletido, vai ter muita parte contrátil envolvendo, né? Ali vai ser uma potência mais muscular e menos elástica, digamos assim, né? Tem razão. E talvez até a parte muscular seja maior, mas o resultado em si dos estudos geralmente mostram o melhor padrão para contramovimento rápido é ser muito rápido, um trabalho técnico de reativo, de coordenação intersegmentar bom que faça esse jogo. Agora, talvez tenha algum estudo que me fuja, assim, mais específico, que inverta essa relação, seja forte. Eu imagino assim um triplista, né, que faz saltos em amplitudes muito grandes da perna, né? Daqui a pouco ele está pronto para fazer uma ação talvez mais ampla, né? Porque ele está muito treinado a fazer mais ampla. Não sei, estou chutando. Se for verdade isso, né? A premissa for verdadeira, né? Pode ser que até diminua essa diferença ou inverta. Mas em padrões gerais é isso, né? Eu não sei se alguém quer falar, porque o pessoal estuda aí direto também. Não sei se tem mais algum dado aí, além desses que eu comentei. Eu levantei a mãozinha aqui porque eu lembro que ano passado, quando estava fazendo o projeto do mestrado, eu lembro de ter encontrado um artigo que comparava, né, uma intervenção em que os caras faziam o agachamento profundo no contramovimento e os outros aterrissavam com só uma plantiflexão, assim, eles não flexionavam tanto, não foram instruídos tanto a fazer o agachamento profundo. E aí teve algumas mudanças, né? O pessoal que fez esses saltos com menos amplitude, assim,
na fase de aterrissagem, eles tiveram maior rigidez do tendão calcâneo, acho que conseguiram ficar mais reativos, assim. E eu não me lembro agora se no estudo eram com corredores, mas acho que é mais interessante, talvez, para o corredor, porque se assemelha um pouquinho mais, né, com o movimento da corrida, assim, né? Quando tu aterriza, tu não vai lá embaixo com o quadril, né? Tu fica com o quadril mais elevado. Então, de repente, poderia ser uma coisa interessante. Eu estou tentando encontrar aqui o artigo. Se eu conseguir, eu mando ali para vocês. Entendi. Manda sim, cara, se tu achar. Obrigado. Guilherme, era um salto, salto em profundidade, né? Não era squat jump. Ou contra-movimento. Eu acho que eram drops. Acho que tem a diferença, né? Um se chama drop jump e o outro é o deft jump, aquele que a ideia é justamente fazer toda uma excêntrica e com o quadril bem baixo, e o outro é meio que cair só na ponta do pé ali e flexionar pouco o joelho. Acho que tem essas diferenças na própria nomenclatura. Ah, entendi. Obrigado. Que é a estratégia do salto mesmo. Esse deft jump é a mesma coisa. O cara cai também, é um salto em profundidade, só que ele só faz essa flexão maior, assim, ele Isso. maior do movimento. Uhum. Entendi. Isso aí até tem adaptações, né? Tu pensa no jogador, eu lembro que do squat a gente fala em aula direto e depois confirmou num dos artigos que o BRL publicou agora, que era um dos primeiros dele, uns dados bem antigos, que viu que o cara que faz o squat com a posição semi-estendida, ele vai ter mais relação com bloqueio. E aí a gente falou que no central isso teria relação. O cara que está fazendo bloqueio na posição de central, ele é muito rápido, ele está aqui e hoje em dia eles estão semi-estendidos e não fazem nenhum contramovimento. Fazem um squat semi-estendido, né, que a gente chama. E aí, claro, a dica que a gente dá é que também se tenha treino disso para os centrais, né, porque tem adaptação específica, né, nessa condição. Então, é seguir um pouquinho a questão da especificidade, né, Léo? Pensar nisso, assim, fazer algum treino de base, mas levar ele para as partes mais específicas, que vocês fazem isso direto, né? O que tem aqui é umas ferramentas só maiores para entender como pode melhorar, qual é o ponto fraco do saltador e tal. E eu acho que no basquete isso também acontece, se eu não me engano, professor. Eu lembro de ter visto uma coisa que quando o salto de, por exemplo, ele fazer uma enterrada é um tipo e o salto do cara que vai tentar bloquear a enterrada é mais parecido com esse do central, né? Ele é uma amplitude menor de movimento e mais reativo. Sim, claro, ligado à tarefa mesmo, né? O padrão geral, né? Claro, o cara que faz a defesa tem menos tempo de reação, o tempo de decisão tem que ser mais rápido. Mais rápido. Isso influenciando na produção dessa técnica. Isso. Interessante. Eu acho muito legal esse assunto, gente. E também acho legal porque quando a gente faz com a plataforma, geralmente o ruído é menor. A gente tem umas informações que são relativamente melhores, assim, né? Muito bem, pessoal. Não, e além disso, dá para cruzar com a biomecânica, né? Deixa eu ver se eu acho outro vídeo aqui. Deixa eu ver. Estão vendo essa tela agora diferente do YouTube ou ficou no slide? Não? Vou tirar, então. Deixa eu fazer aqui vou deixar o vídeo rolar. Estão vendo o vídeo? Tá paradinho, né? Agora vai começar. Vejam se o cara está se movendo lentamente. E bem um ok. Tá. Então é o contramovimento, né? Com a força de reação do solo acontecendo. Então olhem a fase ali, a descida, né? A retirada de peso. Agora eu vejo a força realmente subindo e vejo, a partir dali tu começa a ter a fase concêntrica, onde o joelho está mais fletido em diante, né? Concêntrica. E aí tem essa fase rápida que a força vai a zero, que ali não é uma concêntrica exatamente, mesmo que a força esteja acima, né? Essa fase finalzinha aqui, né? Ele está em voo, né? A aceleração é 9,81, não aparece aqui, mas a força de reação do solo é zero. E agora vem a aterrissagem, que se analisa também, né? E às vezes se faz até estudos disso, para o cara prestar atenção na aterrissagem ou não. Então, primeiro deixam ele livre, e aí ele não percebe como é que ele aterriza, e depois tem. E aí vem como o cara se adapta a pensar sobre o gesto, né?
Isso também tem relação com fatores proprioceptivos, digamos assim, né? Mas, de qualquer jeito, a própria fase. Vejam que esse aqui é um contramovimento com uso de braços. Tem uma oscilação aqui ligada a essa energia também que se produz no braço. Tem uma maneira de se calcular o uso de braços, comparando contramovimento com braço ou sem braço, né? A gente chama de fator de Abalakov, tem uma coisa assim que usa essa diferença de potência que tu geraria, que é um pouco grosseiro, né? Porque, na verdade, envolve uma coordenação mais complicada. Mas, quando bem usado, sim, o cara vai ter mais energia pelo uso de braço também. Tá? Isso vai estar ligado a uma geração de energia, que na própria corrida também interessa. A corrida, o braço não serve só para manter equilíbrio, né? Ele também gera um pouco de energia vertical, né? Isso também auxilia um pouco, né, nessa geração de energia, quando bem executado, né, em relação à energia do corpo todo, né, sincronizado. É mais ou menos como botar as pernas na hora do balanço, assim. Se tu encaixar bem o uso dessa energia, tu consegue dar mais energia para o sistema, digamos assim, né? Mas uma forma de avaliar é avaliando o desempenho. Com e sem braço, tu consegue ter já um índice ali de uso de braços, né? Mas, de qualquer jeito, aqui aparece de novo, gente. Vejam as fases do salto, né? Que a gente pode visualizar agora dinamicamente. Vejam a parte onde a curva está mais baixa, né? A gente pode ver até onde vai. Olhem até onde vai o joelho. Eu estou vendo de forma bem ruinzinha a imagem do cara, tá? Não sei se vocês, mas eu estou aqui indo bem grosseiramente, assim. Talvez tivesse um cursorzinho, mas é mais ou menos por aqui, né? Opa, e aí a gente para aqui. Então, seria um pouquinho antes disso aqui. A fase de máxima flexão do joelho. Tem força de reação do solo aqui. E isso até aqui é tudo negativo. Do ponto de equilíbrio em diante, toda essa energia aqui é de frenagem, é trabalho mecânico negativo. Daqui em diante, até o ponto de equilíbrio, vai ser trabalho positivo, né? Aí o cara vai indo para frente aqui. A curva está indo, o tempo está indo à frente, né? Ele está se jogando para cima, é a fase essa concêntrica, rápida, mas temos que lembrar que é até o ponto de equilíbrio, né? Não depois. E aqui eu já nem sei o que eu cliquei. Ixi. Estão vendo aí da tela, não? Mas até seria esse ponto aqui. Deixa eu ver se eu chego aqui meio... não estou chegando por causa da... Mas mais ou menos por aqui, até o ponto em que a força de reação do solo passa a força-peso, né? Aqui eu teria a fase positiva, como a gente viu lá na curva do professor ali no quadro, né? Isso aqui é trabalho positivo ou concêntrico, né? Trabalho mecânico positivo ou ação concêntrica. Ok? Então, vamos ver aqui um pouquinho de dados, gente. Agora a gente olhou também um pouquinho desse ponto de vista, que eu acho bem legal. Aqui tem a meta-análise. Apareceu o slide ou não? Tá, tem aquele esquema. Eu vou botar em modo de apresentação, me confirmem também. Tá no modo de apresentação, hein? Tá. Então, esse aqui é uma meta-análise de 2020, que eu fui olhar, tem uma boa qualidade, publicado no Sports Biomechanics, tentando resumir os achados de aterrissagem só ligada à lesão. Então, os caras fizeram uma estratégia do seguinte, pegaram atletas com diferentes tipos de lesão, tá? E aí ele tinha tendinopatia, dor patelofemoral, pubalgia, vários canelite, ou seja, misturaram várias coisas e apareceram alguns padrões de aterrissagem, fatores de risco e próprios os fatores de risco associados a essa lesão. Então, indicações para tentar evitar isso, que é um raciocínio um pouco estranho, né? Porque a gente sabe que para evitar, muitas vezes, precisa de outras coisas, né? Não é só comparando lesionado não lesionado, né? Mas, de qualquer jeito, é uma das estratégias que se usam muito, né? E o que apareceram? Apareceram coisas até que já se sabiam, mas eu acho que só com nível de evidência maior, tá? Uma delas, assim, muito geral, que a gente já falou disso para a corrida, é o seguinte, gente, nas aterrissagens, são os movimentos ou as amplitudes de movimento nos planos não sagitais, ou seja, amplitude de movimento no plano transverso, né? Ou seja, que tem a ver com essas rotações nesse plano, né?
e no plano frontal, né? Então, quando tu tens, por exemplo, a adução, a abdução de quadril, tá? Algum movimento de pelve mesmo, a rotação... aí a parte de rotação frontal não lembro, porque no plano sagital, principalmente membros inferiores, é o contrário, tá? O maior risco de lesão são para os alunos, os atletas que fazem essa aterrissagem com baixa amplitude de movimento. Então, nos não sagitais, é alta amplitude de movimento, né? É esse movimento do core, esses padrões maiores, tá? E no plano sagital é menor, isso é mais risco de lesão, tá? Então, se tem isso, é muito claro pensar no joelho, né? Se tu aterriza com o joelho semi-estendido, é uma porrada, né? As forças de reação do solo vão ser enormes, claro que tu vai transmitir muito mais força. Se tu aterrissar mais fletido, tu vai deixar para os músculos, né? A carga vai para algum lugar, lembrando sempre, né? Aquilo que a gente já falou do tipo de pisada, mas reduz as lesões mais frequentes ligadas a saltos, tá? Aqui tem os padrões mais específicos. Então, por exemplo, menor flexão de joelho, amplitude de movimento, range of motion, né? Ao mesmo tempo, maior amplitude de movimento de abdução do joelho, né? Lembrando que o joelho faz, mesmo que não seja cinesiologicamente normal, mas dinamicamente aparece na corrida, nos saltos aparece esse nível de abdução. Então, quanto maior, pior é, né? Aqui aparece também o quadril, né? Aqui é uma adução do quadril maior na fase do contato. Então, no instante que a pessoa toca o pé no solo, tu analisa ali na foto qual é o ângulo de adução do quadril e também, se estiver um pouco maior, é maior risco de lesão. De novo, são coisas que são relativamente fáceis de se medir. Pode ter uma câmera na posição frontal e tu pode estimar isso aí, né? Às vezes tem um problema de paralaxe, que a gente chama da coxa, né? Na frente da imagem, mas quase sempre dá para analisar. Tá? Dá para analisar porque dá para ver. Se tu bota na altura, mais ou menos o centro de massa do cara, tu vai conseguir ver esse ângulo. Tem o ângulo do joelho também, interno, é mais difícil de se medir, né? A rotação interna de joelho. Essa aí tem a ver com as normas técnicas da biomecânica, né? Aqueles padrões de movimento que nem de pronação, supinação. Essas são mais difíceis da gente medir. A gente precisa ter marcadores adicionais nos segmentos que nos deem esse padrão de rotação do segmento mesmo, né? Como é a rotação interna também do joelho. Um pouquinho mais difícil de medir. Assim. O maior pico ali também da extensão, ali rotação rotação externa do joelho. Isso. E aí tem uma questão interessante. O que acontece? Na hora do contato, a rotação interna maior é ruim. Isso significa que a perna que vai resultar até no pé um pouco mais, seria mais pronado, né? Nesse padrão mais, a tíbia vai estar mais rotada, digamos, né? Se é interno, ele vai estar mais rotada medialmente, digamos assim. Isso é ruim, porque sai da linha do padrão, né? O cara fica muito fletido, assim, muito rotado, né? Nesse caso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai absorver o impacto, ele tem uma maior rotação externa, né? Sustentando esse peso é pior, né? Então, isso vai resultar também na rotação tibial lateral, né? Ou externa, né? É ruim. Ou seja, amplitudes grandes disso é ruim. Se tu tem mais alinhado o corpo do cara, melhor. Isso no olho do treinador é interessante de ver. Tu vê atletas que têm melhor padrão, eles são muito sagitais nesses padrões de movimento. Eles não fazem tanta abdução, adução, valgismo, que a gente chama, né? Isso é bom, porque alinha as forças de forma geral e vai resultar, aqui está o dado, não é só uma opinião, né? Vai resultar em menor risco de lesão, né? Obeso pode ter isso também associado, fraquezas musculares, né, de idosos. Aí tem vários, quando a gente pode ligar com vários raciocínios que a gente faz para outros grupos, né, que é ligado a essa coisa, esse padrão normal, cara, mais sagitalizado, melhor. Isso mostra uma certa estabilidade da estrutura, né, sem tanta rotação, né, exagerada, digamos assim, no plano transverso, por exemplo. É isso aí. O pelvis também, frontal, ao maior é ruim, tá? No plano transverso e frontal, né? Então, as rotações essas que eu comentava para vocês, né? Desse jeito ou assim, né?
mais risco de lesão. Bom, vamos ver aqui algumas adaptações de saltos, pessoal, em atletas que foram colocados aqueles estudos, eu não lembro direito, talvez apareça depois, mas entre 8 e 12 semanas, tá, de pliometria, e também grupos de saltadores e não saltadores, ou seja, tem 2 efeitos aqui. Um é observacional, tá, que aparece aqui, jumpers, não jumpers, tá? Então, atletas de vôlei, por exemplo, versus atletas de outros esportes que não têm saltos como principal característica. Vejam aqui o nível de potência da curva do counter movement, né? Olhem aqui a região positiva, né? Aqui eles viram as fases onde tinham diferença. Então, na fase positiva aparece a diferença. A fase negativa não tem, até num grupo geral, mas aparece aqui. Tá? Então, um aspecto aqui que é interessante. Aqui a curva de velocidade ao longo do tempo, que a gente já tinha visto em detalhes lá do artigo esse mesmo da Corme, que eu sugiro que o pessoal leia, é muito interessante, bem interessante. Diferenças que são mais difíceis de visualizar, 2 fases onde aparecem as diferenças, próxima do pico e mais próximas aqui do despregue, né, na fase positiva, que vai resultar em parte na diferença da potência, lembrando que potência é força vezes velocidade, né? Então, isso nos ajuda aí pensando no modelo. Vejam a curva de força também, que é diferente, mais lá na fase final, na fase concêntrica, e o deslocamento do corpo, tá? Que vai ter diferenças aí no padrão de saltadores na fase final, né? Um pouquinho maior amplitude aí desse movimento, que é um pouco difícil de visualizar isso. Tá? Mas poderia estar ligado a uma ação maior, talvez, de flexão e extensão. Tá? Vejam que já vem na fase de diminuição aqui um pouquinho maior, né? Ou seja, eles parecem ganhar altura maior enquanto tem força, contato com o pé no solo, né? Que é o que está acontecendo, essa fase toda aí, é essa. Uma mais difícil de visualizar, gosto mais de ver a força e a velocidade como mecanismo. Aqui, gente, é uma curva complicada de visualizar, mas é força-velocidade, tá? Então saem como se fossem uma espécie de loops, tá? De produção de força. Lembrando que eu tenho a fase excêntrica ou negativa primeiro, então o salto começaria por aqui e viria para cá. Esse aqui é o sentido temporal da curva, tá? Só para a gente se entender. E vejam que aparece uma adaptação interessante aqui, né? Olhem no pós-treino, tá? A curva tracejada, as adaptações. Primeiro no pré-teste, a gente vê aquela diferença que a gente já tinha visto na outra curva, na fase concêntrica, tá? Na fase de velocidade positiva, que significa concêntrica, tá? Ou de propulsão, né? E a fase negativa é a frenagem, é o início aqui do salto lá, aquela parte de frenagem, né, que a gente viu antes. E vejam, porém, na adaptação, depois de um treino específico, vejam como muda também a fase negativa, né? Aí eu não lembro em qual grupo era, tá? Eu acho que eram treinados também, mas não lembro bem disso. Mas, de qualquer jeito, tem um treino pliométrico acontecendo aqui e as adaptações bem diferentes do estudo observacional, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma negativa sendo aumentada. A pliometria ajudou eles a conseguir produzir mais. Vejam que força vezes velocidade me dá uma informação de potência também. Então, essa curva maior aqui, que significa para a mesma velocidade produzir mais força, ou pensando também para a mesma força produzir mais velocidade, que seja, vai me dar sempre uma potência maior. Tá? Então, eu consigo gerar mais potência nessa fase negativa e isso resulta em, vejam que até cai aqui, né? Mais difícil de visualizar, mas o interessante é que eu consigo gerar uma potência positiva ou de propulsão maior também. Uma adaptação positiva mais próxima lá no resultado. Provavelmente ligada a uma ação excêntrica também maior, essa capacidade de produzir mais potência negativa também. Tá? Claro que eu estou vendo velocidade e força sempre, eu não estou vendo a potência direto. Aqui vai aparecer a potência. Então, adaptações do treinamento, baseline versus pós-treino, né? O pós é intracejado. Olhem as diferenças aqui, gente. Mudanças de padrão de potência, até na fase ali mais, aquela da retirada do peso do corpo, né? A gente vê isso aqui pelo deslocamento, aqui, ó,
os sujeitos vão mais para baixo, parece ter uma adaptação no padrão técnico. Então, se diz lá que a gente usa mesmo a desculpa, tá? Eu vou botar assim, o Bosco foi, num dos estudos clássicos dele, dos anos 80, 83, lá ele lançou aquele par de estudos que ficou clássico para a biomecânica de saltos. Ele vai dizer num dos estudos que ele tinha confirmado que quando os caras fazem contramovimento, eles vão a 90 graus de flexão. Tá? O que eu quero dizer é que não é bem assim. Tá? De algum jeito, há variação e o treino, inclusive, estimula modificações. Eles estão fletindo mais aqui. A gente não sabe quanto em graus, mas está fletindo mais. E o maior papel, a gente sabe que o tronco pode estar ajudando também, eles podem estar fletindo um pouco mais o tronco para ajudar nessa descida, mas principalmente o joelho em algum lugar aqui deve estar fletindo mais, tá? De alguma forma. Que mais, gente? Potência. Aqui a gente vê as componentes da potência. Agora, ao longo do tempo, é mais fácil de visualizar os efeitos por etapa, né? Vejam, a potência melhora toda, tanto na parte negativa quanto na positiva, né? E a velocidade aqui, respondendo, a força um pouco mais bagunçada, né? Vejam a curva de força, inclusive essa queda de redução aqui um pouquinho mais complicada, essa redução, né, acontecendo no meio aqui, um pouquinho mais complicadinho de se entender. Tá? Muito bem, mas está aí as adaptações. E a adaptação que nos interessa muito, os deslocamentos que vão resultar num salto maior. Tá? Aqui um outro estudo do grupo do Come, se não me engano, Caroline e companhia, que faz o seguinte, aqui eles vão analisar a adaptação de um treino de pliometria na produção de potência articular. Então, eles vão ver um pouquinho as fontes dessa geração, ou seja, um pouco mais detalhada. Antes, a gente estava vendo o corpo como um todo gerando potência, né? E aqui aparece um resultado que é muito antigo, 2005, eu acho que mereceria até estudos mais específicos e tal, mas eu realmente na época não encontrei. Se vocês acharam, depois me adicionem aí para eu atualizar isso aqui, mas aparece aqui claramente a adaptação mais forte no joelho. Tá? Vejam que até parece ter alguma redução aqui, mas não foi nada significativo, mas no joelho, sim, a gente vê uma geração de potência maior. Aqui simplificada, né? A potência toda, sabendo que essa parte negativa é perigosa, mas está aqui a diferença, na potência de forma geral maior no joelho. Então, a gente pode falar de extensores de joelho com esses dados aqui, né? E daria até para detalhar um pouco mais, tá? Que tem uma fase negativa e positiva disso também, mas aqui eles só vão dar essa mensagem mais geral. E vai ser especialmente nos extensores de joelho uma adaptação mais importante, né? Isso aqui é interessante para pensar em força local. Se a gente tem essa avaliação, pode manipular coisas no atleta, ver se ele está melhorando mais em quais articulações também, até para treinos específicos, né? Tem um potencial enorme, né? E aqui é um pouquinho do raciocínio do professor Cavanha, né? Que eu comentei para você, a gente já tinha visto aqui algumas curvas correndo a 17 km por hora e esse comportamento de tendão e de músculo, que vai estar acontecendo também nos saltos, mas só para a gente pensar junto sobre isso, tá? Então, onde eu tenho essa similaridade da fase negativa e positiva, o alongamento, encurtamento, digamos assim, eu vou ter situações mais elásticas, né? Por exemplo, nos picos de energia cinética aqui, que no idoso era bem ruim, essa curva era muito mais baixa aqui, era muito assimétrica, né? Isso vai resultar também numa participação mais de músculo ou tendão em saltos. E o que se sabe, né? Drop jump tem mais tendão, tá? Tem mais um funcionamento mais relativo à deformação do tendão, mais do que o fascículo, né? Essa aqui é a mensagem. E em situações mais lentas, como aquele em profundidade, em depth jump, né? Que seria esse salto em profundidade com essa flexão maior, é maior o músculo. Né? Ok? Vamos olhar aqui, gente, para terminar a parte de saltos. Vou mostrar alguns achados nossos aqui, que eu gosto de dar do mestrado do BRL. Tá? O BRL fez um treino muito curto, assim, 4 semanas, em atletas de alto nível, a equipe lá da Superliga, pliometria. E ele dividiu o grupo
num grupo fazendo a potenciação pós-ativação, eu vou chamar de PPA, né? A PPA é uma pré-carga, né? Onde já se sabe que tu tens um ganho de desempenho depois de alguns minutos da execução dessa PPA. Tem várias formas de aplicar a PPA, né? Tem saltos que se faz, tem agachamentos, né? Tem movimentos lá de empurre, que eu não lembro agora bem do nome, mas tem algumas maneiras de fazer isso. O que o Berriel fez? Deixa eu lembrar, não estou lembrado bem como é que foi. Foi 3 séries de 3 saltos, só que eu não estou lembrado se era squats. Acho que eram squats, tá, gente? 3 de 3, ou seja, 9. Essa era a pré-carga para gerar PPA. E depois, metade desse grupo de atletas dele fazia seu treino de pliometria. E o outro grupo fazia a mesma pliometria sem essa pré-carga, tá? Então, é isso aí. Quando tu vê aqui grupo pliometria, é o grupo sem PPA. E o PPA é a igual pliometria, só que com a adição do PPA no início de todas as sessões. O que acontecia de modo agudo, gente? Que ele confirmou, inclusive. Quem adicionava o PPA fazia o treino de saltos com altura maior, tá? E a altura era uma boa diferença aqui. Vejam aqui que dava mais ou menos uns 10 centímetros, que eu acho até bem grande isso. Meio estranho, mas um pouquinho menos do que 10 centímetros. É bastante coisa, para dizer assim, de um PPA. Inclusive, eu vejo mais resultados na literatura um pouco menor, mas chamaram a atenção em atletas de alto nível, que você sabia menos, né, nesse grupo. Mas o que aconteceu, pessoal? Quando a gente avaliou crônico... uma coisa que eu queria dizer é que esse PPA foi altamente variado no seu tempo ótimo. Tá? O Berriel teve muito cuidado, né? A gente combinou dele buscar bem a maneira padrão mais ouro e mais individualizada de se aplicar esse PPA, tá? E ele viu a carga ótima que precisavam nos caras, se bem que isso não variou, então eu acho que não foi tão controlado. Mas o tempo ele cuidou muito. O que ele fazia? Antes de começar o estudo, ele testou o tempo ótimo de cada atleta. E os tempos deram, assim, para alguns atletas deram 4 minutos, não lembro agora de quantos eram, mas outros eram múltiplos de 4, se não me engano. Então, era 4, 8, 12, 16 e 20. Chegava até 20 minutos, tá? E variou mesmo. Teve um atleta que precisou de 20 minutos para ter o tempo ótimo da PPA. Então, se dava esse tempo para usar bastante. E outros tinham menor. Na literatura, quase sempre se faz menos. O que a gente viu é que tem atletas de alto nível que, às vezes, precisam mais. Inclusive, apareceu até 80 minutos, gente, tá? Nos grupos, assim. Ou seja, uma manutenção desse ganho por até 80 minutos. Claro que reduzindo, né, esses ganhos, tá? Mas muito longo, e foi uma coisa meio diferente. Então, o dado esse pode servir, pode ser interessante. Por exemplo, o Léo, que tem os atletas muito específicos para saltos, talvez com a PPA tenha adaptações mais específicas ainda do que o jogador de vôlei, não sei, de alguma forma. Se bem que o jogador de vôlei faz muito salto, talvez em frequência maior, né? Uma carga talvez maior nesse sentido. Se bem que os treinos de vocês devem ser bem pesados também, né, Léo? Não sei. Por ser específico de saltadores, por exemplo. Tem um estudo bem interessante do treinador... Puxa, como é que eu esqueci o nome do cara? Mas é o treinador da Malrin Igamage e do Saladino, né? Que os dois foram campeões olímpicos em Pequim, e ele tem um trabalho a respeito disso aí, mas realmente os tempos são bem menores, né? O pós-ativação é bem menor para conseguir. Ele inclusive fala que se o tempo de pós-ativação for muito longo, eles perdem esse componente aí no caso, e ele testou esse tempo ótimo, Léo, mais ou menos, assim, ele viu qual era desses atletas e viu que não era tão grande. Exatamente, eu não tenho de cabeça aqui, eu tenho até um livro, ele tem um livro bem interessante, a pliometria, um livro só sobre pliometria. Onde é que tá essa porcaria? Tava por aqui agora. Eu ia chutar algum nome. Tá aqui, ó. Aqui não, é o Nélio. Agora eu lembrei. O Nélio Moura. Tá aqui o livrinho dele. Bem bacana o livro. Mas ele é bem específico, né? Mais para saltadores. Legal, vou procurar isso aí. Entendi, legal. Bom, aí nesse estudo aqui do Berriel, o que apareceu, gente? Agora a mensagem principal, tá? Foi que após 4 semanas, os atletas esses melhoraram o salto, melhoraram o desempenho, potência do salto vertical,
tá? Mas os grupos melhoraram da mesma forma. Tá? Teve uns ganhos de, acho que 4 centímetros, 5, não lembro bem do salto lá, em contramovimento, mas não teve diferença entre os grupos. Ou seja, adicionar o PPA como um método de treino, esperando vantagem crônico, não apareceu. Que já se sabia, já como o PPA sempre, desde o início, foi sempre falado como uma estratégia aguda, né? Só que algumas vezes alguns treinadores tinham uma interpretação um pouco diferente de que isso poderia levar o cara para ganhos per se, que a gente chama, né? Devido ao uso do PPA, né? E aí tem que ter um cuidado, né? Aí vem toda uma questão até específica. Eu imagino, né, Léo, pensando junto aqui para o treinador, que adicionar o PPA no treino pode ser interessante para ele ter bons desempenhos e ele executar o desempenho como ele vai fazer em competição, conforme vai. Só tem que cuidar, às vezes, só para não dar o peso que não é tão merecido assim. No caso do vôlei, ficou comprovado. Se eles tivessem feito sem PPA, teria dado no mesmo sobre potência de salto. Claro que o grupo que não usou o PPA treinou saltando um pouco menos. Por um lado, tem esse aspecto tático de jogo que também tem que ser considerado, né? Às vezes até de motivação. O cara, tu vê que está saltando menos do que o outro, e no vôlei isso é muito importante também, é um fator, né? Então, tem que cuidar. Então, no mínimo, assim, eu não estou dizendo para não se usar, né? A minha mensagem, assim, olhando como cientista do esporte, não é que não se use, porque o problema não é só biodinâmico, o problema é tático também, de jogo, etc. Então tem que cuidar isso também, até motivação mesmo, né? Que o cara dizendo, tu tá me fazendo saltar menos do que o cara lá, por quê? Tá de sacanagem comigo, né? Na cabeça do atleta pode aparecer um monte de coisa. Então tem que cuidar isso. Mas, de qualquer jeito, é interessante que entenda os mecanismos da coisa, né? Não pode dizer qualquer coisa para o atleta, mas não pode se enganar, né? Achar que o PPA por si vai melhorar o salto. É a pliometria mesmo que vai melhorar, né? Professor? Diga. Uma das coisas assim que eu gostaria de ver no projeto, né, estou tentando fazer um desenho para que eu consiga fazer essa análise depois, é que se tudo der certo, ao final do estudo eu teria 2 grupos que fizeram o treino de pliometria, né, cada um com as suas particularidades, e um grupo que não fez o treinamento. E aí a minha ideia é fazer uma sessãozinha assim de PPA e depois botar isso para fazer o teste 3000, né, para ver se eles vão ter alguma melhora do desempenho. E eu acho que quem é treinado em pliometria pode ter uma vantagem maior do que quem não é. Não sei se isso faz algum sentido. Alguém que, né, um grupo que tenha, sei lá, precisar mais do PPA. Aí vocês estão invertendo o raciocínio aqui nosso, aqui do BRL. É fazer a pliometria para ver se tem maior ganho do... Para isso ser verdade, claro, era bom achar evidências, por exemplo, que eu acho que... Eu me lembro na discussão com o BRL, apareceu isso até. Eu não lembro dos artigos, mas apareceu. Que o BRL falava muito que ele gostava de contrastar até hoje, né? Ele gosta de dizer, não, peraí, mas isso aqui acontece nos caras de alto nível. Nos caras que não são de alto nível, às vezes acontece em menor proporção. E aí talvez seja em base disso, mas tá bom, aí é fácil, só tem que achar essas evidências, né? Achar o ganho do PPA maior já nos caras que já são treinados em saltos. Por exemplo, que a Corme fez ali na primeira parte do estudo dela, que foi comparar jumpers não jumpers, né? Se tu achar esses dados que tu vê que a PPA aumentou mais, tá aí, né? Tá aí o que tu tem que botar na tua hipótese. Minha hipótese vai ser essa, em função dos achados observacionais anteriores, né, que indicam isso. Eu acho que teria isso. E, claro, e depois entender bem o porquê, né, qual é a parte, porque tem o PPA, tem o PAP e o PAP, né? Tem só melhora de desempenho. Tem outro ligado ao mecanismo lá, metabólico anaeróbico lá, que seria melhorado. Acho que tem que, talvez só... Eu tentaria procurar essa explicação mecanística ali mais a fundo, que agora, de cabeça, não tem. Eu teria que ler um pouquinho para construir ela, né? Mas acho que tem que construir isso, né? Além de achar a evidência, que seria bom, né? Por um lado, já que o pessoal do esporte aplicado já gosta, também tentar entender bem a fundo, assim, o porquê que melhoraria. Que isso dá base para a tua discussão depois, né? Sim.
bem legal, cara. Beleza. Muito bem. Gente, agora vamos falar um pouquinho de história geral, né? Não é nem do esporte. Não, aqui está ia mostrar para vocês o material do Marey, né? O Marey está sempre nas histórias da biomecânica. Eu fui conhecer ele como um cara da história da biomecânica, né? Depois, lendo mais, eu vi que era um fisiologista, né? E um cara importante até na história do cinema, né? Ele ajudou as primeiras gravações francesas de filmes, etc., foram com a tecnologia que ele construiu. Ou seja, é um cara que revolucionou muito, assim, a sua época. Então, aqui é 1885, mas até 1905, 1910, ele aparecia como um grande fisiologista. Ele tinha uma estação experimental em Paris, que eu até tentei procurar quando eu fui lá, mas não existe mais, no Parque do Príncipe, virou estádio até e tal, então não tem nenhum. Mas ele tinha, que era muito famoso, que ele tinha até um carrinho com trilhos, assim, onde passava um trenzinho que ele gravava, e botava um gravador ali e registrava movimentos numa pista, como se fosse numa volta, que seria a estação experimental dele, né? E ali ele analisou movimentos de pássaros, de outras coisas também. E é um pioneiro do cinema também, além da fisiologia. Era um fisiologista de base, né? Que tem impacto em várias áreas. Então, ele fez os primeiros registros cronocíclicos também de movimento, né? E entre outras coisas, ele também fez uma plataforma usando uma tecnologia do Amar, que é outro cara da história da biomecânica. E interessante aqui as curvas dele. Olhem o que ele mostra em 1885. Vejam se a gente já não viu isso em algum lugar, né? Embora tenha algumas diferenças, dependendo da situação aqui. Eu nem lembro direito agora o que era isso aqui, gente. Eu tinha lido um pouquinho, mas meu francês aqui é terrível, mas eu acho que era um drop, tá? Porque olha, forçar peso, talvez um squat. Podia ser um squat jump, mas eu acho que tinham drops. Mas depois, certamente, eu vou mostrar uns drops, que é mudanças de altura. Aqui vem uma coisa que também a gente, às vezes, acha que é algo meio novo, mas por exemplo, esse fator de que se eu aumento o meu salto em profundidade, o drop jump, eu melhoro o meu desempenho até um certo ponto. Ele mostra isso em 1885, né? Aqui tem uma variação que é de altura, é o caso aqui. Ele varia a altura da queda, tá? E ele vê melhoras do desempenho, né? Mais ou menos, não sei se é o mesmo, mas isso vai se representar em altura de saltos maiores, com alturas do drop jump maior, que eu não sei se é bem, que marcação é isso aqui, não lembro direito. Eu até procurei numa época, mas agora não lembro, 5, 6, 7, não sei se são deles essas marcações, mas de qualquer jeito mostram os ganhos de altura com a profundidade, em 1885. São os primeiros registros de saltos que depois vão sendo usados, assim. Tem umas coisas incríveis da história. Outra é sobre a resistência do ar, que eu já falei com vocês do Breaking Two, lá do projeto da Nike, que o Edson participa, né? Eu fui ver que o Pugh, que é um autor clássico dos anos 70, que determina o efeito energético da resistência do ar, ele vai citar o Eiffel, ligado à resistência do ar para fazer a Torre Eiffel, né? Essas coisas antigas que são muito legais de ver, mas é pura história, né? Aqui é um trabalho com Demeny, que é um cara que vai ser muito importante para a educação física na escola francesa, né? E vocês já devem ter ouvido falar dele em alguma aula lá de história da educação física, da ciência do exercício, né? Foi muito importante. Ginástica francesa, que era bastante tradição militar e tal, ele vai estudar com Marey, né? Bom, foi-se um pouco de história, pessoal. Dei algumas mensagens de fisiomecânica de saltos. Vamos falar da locomoção paralímpica. Só deixa eu ver aqui a hora. Vamos fazer um intervalinho. Se importam, gente? 15 minutos. Tá. Eu vi que alguém escreveu no chat. Tá. Desculpa, Henrique, agora que eu vi. No tempo 3, né? Henrique dos Santos Monteiro. Quem é o Henrique? Estou viajando. Guilherme. Nem tá aí. Sei lá. Tá. Não, é o Wagner. Vocês viram aí que tinha um comentário do Henrique? Sabem quem é ele ou não?
Já até foi embora, né? Tudo depende da situação e tempo de reação do atleta. É isso aí. Ó o Léo aí, cara. Ah, tem mais invasão da turma. Bom te ver, cara. Uau. Bom dia, professor. Desculpa chegar atrasado aí. A aula que nem... Tá tudo liberado, cara. Então tá feito, gente. Vamos fazer um intervalinho, 15 minutos, tá?